Olá, aqui é o Nilson Alves. Este é o seu canal Nilson Sukita, iniciando para vocês mais um vídeo. Isso mesmo, hoje é terça-feira, dia 13, isso mesmo, 13 de agosto do ano de 2019. 19 diz. Muito bem, o assunto que eu vou falar hoje é um assunto aí, uma avaliação, né, que eu vou fazer, né, sobre o desempenho da delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos, que acabou de se encerrar, né, os Jogos Pan-Americanos, que foi realizado em Lima, no Peru, né, que tivemos aí uma grande organização, um evento cada vez mais dos Jogos Pan-Americanos sendo um evento de nível olímpico, né, isso é muito interessante. Mas a avaliação seria aqui sobre a maior campanha do Brasil em Jogos Pan-Americanos, maior número de medalhas que o Brasil conquistou em Jogos Pan-Americanos, e também a volta do Brasil no segundo lugar do quadro geral de medalhas. Na verdade, se você for analisar, né, se você for contextualizar, se você excluir os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o concurso, né, você tirar os Estados Unidos, o Brasil foi o melhor medalhista dos Jogos Pan-Americanos, é um vencedor dos Jogos Pan-Americanos. Se você for analisar, né, tira os Estados Unidos aí, que é o concurso, né, exclui os Estados Unidos, o Brasil é o vencedor do resto, né? Que o Brasil não conseguia vencer porque a gente tinha aí nos Jogos Pan-Americanos, alguns anos atrás, o Canadá na frente com as medalhas, Cuba, numa época que Cuba se investia muito no esporte, agora o esporte de Cuba está definhando, né? Tanto é que já tem cubano, no caso o Leal, que joga na seleção brasileira de vôlei, para você ter uma ideia de qual o enfraquecimento do esporte cubano, né? O Cuba não tem aquela força esportiva como tinha outrora, anos atrás, né? Ou seja, Cuba está cada vez mais indo para trás. Então, e Canadá, ou seja, e o Brasil com certeza entre os países daqui no nosso quintal, no nosso continente, o Brasil sempre vai ser a potência olímpica, né? O Brasil na frente de Argentina, de Colômbia, né, de Chile, do Peru, que foi sede, né? Isso é interessante. Mas o que eu quero dizer, né, com isso? O que eu quero falar disso aí? Que já está acontecendo por parte dessa imprensa que é modinha, né? Que a gente tem uma imprensa esportiva aqui no Brasil, que não é uma imprensa esportiva, é uma imprensa, digamos, polarizadamente futebolística. E quando chega a Olimpíadas e Jogos Pan-Americanos, ou quando uma grande atleta dos outros esportes está destacando, eles começam a dar pitaco numa área que não é deles. Então eles começam a querer fazer comparações. Olha, não é para o povo se iludir porque a Olimpíada é diferente dos Jogos Pan-Americanos. É claro que é. Quem curte o esporte, quem é ligado, vidrado desde a infância do esporte olímpico no geral, sabe muito bem a diferença desses dois eventos. Não dá para comparar um evento continental, poliesportivo continental, com um evento de nível mundial e universal, que é os Jogos Olímpicos. Não tem comparação. Os Jogos Pan-Americanos você tem, na grande maioria das modalidades, atletas número 1 dos seus países, né? E nos casos de muitas modalidades, acesso para a Olimpíada. Em outras modalidades, eu digo as modalidades, exceto o handebol, mas as outras, handebol e rugby, é o handebol. E nas outras modalidades, digamos, de bola, que eu digo, né, coletivas, não dão vaga para a Olimpíada, né? Ou seja, as equipes, os países maiores aqui do nosso continente, nos Estados Unidos, Canadá, Cuba, Brasil, não mandaram em alguns esportes, sobretudo o vôlei, equipes principais. Tá? Vamos deixar bem claro, na natação a mesma coisa, não mandaram times principais, né? Ou seja, os Jogos Pan-Americanos em algumas modalidades, por exemplo, nos Estados Unidos, a delegação norte-americana foi formada por atletas universitários. Por quê? Qual é a ideia dos Estados Unidos? É usar os Jogos Pan-Americanos como um laboratório para que eles, daqui pelo menos nos jogos de 2024 em Paris, eles possam ser a bola na vez da delegação americana. É isso que eles preparam. No Brasil já está começando a ir para esse caminho, né? Algumas modalidades, como o judô, que é uma super... Então, por exemplo, o judô, que é um dos esportes que mais deram medalhas para o Brasil,
natação, principalmente o judô. O judô apareceu atletas novos, né, que muito provavelmente alguns atletas que ganharam medalha no Pan-Americano pode não estar ainda em Tóquio, mas pode estar em Paris 2024 ou até Los Angeles 2028, né? Ou seja, o Pan-Americano virou meio que um laboratório em algumas categorias. É sub-20, sub-23, futebol, se você for analisar, no masculino é sub-23, tudo é um sub-20, né? Em outras modalidades eles põem atletas jovens. Então o Pan-Americano é um laboratório, o Pan-Americano é um esquenta a bateria de muitos atletas para um dia chegar nos Jogos Olímpicos. É que a mídia, essa mídia que nós estamos, essa imprensa, que na verdade fala bem do crime organizado, esquece as coisas boas da sociedade, não entende, não digere as coisas, né? Não entende. Claro que nós sabemos que vai ser muito difícil o Brasil ganhar muitas medalhas, não só o Brasil, vários países, tá? Ganhar medalhas nos Jogos Olímpicos, né? Claro que os Jogos Olímpicos tem modalidade que a gente sabe que o Brasil pode e tem condições de ganhar. Eu vou dar um exemplo, o vôlei. O vôlei, por exemplo, pode ganhar medalhas de ouro nas 4 modalidades, né? Masculino e feminino no vôlei de praia, masculino e feminino no vôlei de quadra. O Brasil tem time para isso, né? Então o que acontece? As pessoas não sabem dimensionar as coisas. As pessoas não entendem. Então o povo vai começar a falar besteira na internet e vai começar, né, a falar que o Brasil é um fiasco, não sei o quê. A gente tem que entender uma coisa. Eu estava vendo o comentário do Ubra Leal, né, interessante o canal do Ubra Leal, que é comentarista, né? Ele estava falando sobre a questão da dimensão dos Jogos Pan-Americanos e tal. A imprensa errou feio, ele falou, e que eu lembro isso, em 99, tiveram os Jogos Pan-Americanos em Winnipeg, no Canadá. E muitos atletas novos apareceram. E o Brasil ganhou um monte de medalhas. Chegando nos Jogos Olímpicos, o Brasil ganhou até muitas medalhas, só que o Brasil ganhou de ouro. Qual foi que a mídia falou erroneamente, dizendo que o Brasil foi um fiasco. Um fiasco. O Brasil foi um fiasco. Fiasco é o cacete, né? A imprensa geral vai falar que é o fiasco, mas a imprensa especializada do esporte vai dizer que é o sucesso. O Brasil ganhou 5 bronzes e 5 pratas. Teve Olimpíadas, se você for ver, em 1992, que eu acompanhei, tinha 8 anos, o Brasil ganhou 3 medalhas. 2 de ouro, mais 3 medalhas. Para mim, o que importa para o país é ter uma quantidade grande de medalhas, né? A mídia só dá atenção ao ouro, né? Então a mídia realmente começou a dizer que é o fiasco da delegação, começou a atacar atletas, tem gente que começou a não dar entrevista para alguns órgãos de imprensa por causa disso. E o problema é que a imprensa esportiva do Brasil, que é uma imprensa futebolística, querem fazer a mesma cobrança nos atletas olímpicos, o mesmo que fazem com os jogadores de futebol. Não é assim. Os universos são diferentes. O universo do futebol é um universo igual ao... Vou fazer uma comparação, tá? Vou fazer uma comparação idiota, estapafúrdia, mas vou fazer uma comparação. Seria a mesma coisa que a gente repara no dia a dia, por exemplo, dos artistas da Globo e os grandes cantores com os youtubers. Os youtubers de todos os jeitos, tá? De 1 milhão, 2 milhões, 500 mil, de 50 mil, de 5 mil, de 1.000, né? Os jogadores de futebol, os atletas, eles estão no nível intocável, igual os artistas da Globo, os cantores, os super cantores, porque tem assessor, tem escambau 4, você não consegue chegar neles. Os atletas olímpicos, os atletas da canoagem, os atletas da natação, os atletas da patinação, os atletas do remo, do rugby, eles são comparados aos youtubers. Principalmente os youtubers. Por quê? Porque eles são muito mais acessíveis. Os atletas olímpicos, você consegue mandar uma mensagem para eles de parabéns e eles respondem para você, e a própria pessoa. Você consegue fazer amizade com vários atletas olímpicos, né? Tem atletas olímpicos que no Instagram dele só tem, sei lá, 5 mil pessoas, ou tem atletas olímpicos aí que ganham medalha que só tem 200 pessoas no seu Instagram, a maioria é parente, né? Não é tão conhecido. Ou seja, você consegue ter uma relação com essas pessoas como você tem com alguns youtubers e alguns digitais de influência.
Então você consegue ficar mais próximo. Se você pode encontrar eles na rua, cumprimentar e tirar foto tranquilamente, né? Então, a comparação que eu estou fazendo parece que é uma besteira estapafúrdia, mas é pura verdade, mas pura coisa verdadeira, né? Se você for analisar, é difícil você chegar num jogador de futebol de primeira divisão de grandes clubes. Claro que o jogador de futebol, quando é de time de série B, de série C, você consegue ter acesso, conversar, bater papo e tal. Mas quando os jogadores é de primeira divisão, grandes estrelas, a coisa é difícil. É a mesma coisa, né? Mesma coisa os atores. Então tem atores de teatros pequenos que você tem como conversar, quando você tem acesso e tal. E os atores grandes você não tem, claro. Mas a comparação é essa que eu estou falando, né? E essa é a comparação da dimensão que a mídia dá. E outra, nos Jogos Pan-Americanos eu reparei que muitos atletas eu não sabia que existia. Por quê? O que está acontecendo? Depois da extinção da Bradesco Esportes FM, a rádio que falava dos esportes olímpicos, e também da própria diminuição do assunto esporte olímpico em canais esportivos como o Sport TV, por exemplo, ficamos a bem navio, sem saber quem é os atletas que estão se preparando para o Pan-Americano e para os Jogos Olímpicos, né? Então, no Pan-Americano, a gente descobriu atletas que a gente nem sabia que existia. Jovens que estão surgindo em várias modalidades que a gente nem sabia quem era eles na fila do pão. Por quê? Porque a imprensa não dá atenção. E a imprensa geral, que deveria dar atenção, né? A imprensa que gosta de ficar inventando fake news, favorecendo o tráfico de drogas e facção criminosa, poderia usar esse espaço, em vez de falar de traficante de favela, falar dos esportes olímpicos, né? Eu estou falando de uma determinada emissora que tinha direito de transmissões dos Jogos agora de Lima, né? A rádio, ao invés de ficar metendo pau no Bolsonaro ou metendo pau no Lula, poderia falar dos atletas olímpicos, mas não, né? Hoje a imprensa não quer saber de uma coisa que para eles são desinteressante, né? E aí resta a mídia alternativa, que é o que? A internet, né? Eu assinei até um canal chamado Olimpíada Todo Dia. Esse canal, eles vão mostrar a preparação dos atletas para a Olimpíada. Então, pelo menos o que a televisão e o rádio, a ausência de informação, a internet acaba completando, né? Bom, pessoal, então isso aí foi a avaliação, né, sobre a questão aí do desempenho do Brasil, desempenho, digamos, surpreendente, na minha opinião. Eu vou dar destaque no basquete feminino. Para minha opinião, o basquete feminino foi digamos, um renovo, né, um ressurgir das cinzas no basquete feminino, que antigamente, há anos atrás, uns 30 anos, uns 25 anos atrás, era o maior esporte do Brasil, né? Tinha as melhores jogadoras do mundo no Brasil, que é a Hortência, Paula, Janete, Escambau 4, né? Eu lembro da escalação da seleção brasileira, mas tinha as duas estrelas, e havia uma furor na imprensa sobre elas, eram uma grandes estrelas, né? Jogava bem pra caramba, e o basquete feminino foi decaindo, né? E nos anos pra cá, o basquete feminino estava em extremoção, né? A gente estava tendo recuperação no basquete masculino, né, com o NBB, com as equipes das seleções brasileiras masculinas se reestruturando, mas a feminina se jogava às traças, né? Enquanto o dinheiro estava direcionado aos times masculinos, né? O NBB, muito bem, uma das melhores ligas que já teve aqui no Brasil, que tem aqui no Brasil, um super organizado o NBB, já vi jogo do NBB de perto, então já sei como é a organização deles. Eles não fizeram o mesmo no feminino, estou começando a fazer agora. O basquete feminino aguerridamente ganhou a medalha de ouro, né? Não ganhava desde 91 em Cuba, em Havana, quando o Fidel Castro deu a medalha, que eu lembro que eu assisti esse momento, né? Eu tinha 7 anos de idade. E aí fazia tempo que o Brasil não ganhava medalha, no feminino ganhou medalha de ouro, né? O Brasil ganhou medalha de ouro, e agora eu acho que volta, né, o Brasil a sonhar em ser forte de novo no basquete feminino. Isso é um incentivo, né? Isso é uma coisa interessante. Claro que outras modalidades aí o Brasil surpreendeu. É que assim, tem modalidades do Pan-Americano, vou falar uma coisa para você, com Karatê, por exemplo, porque eu não sei se vai estar no programa olímpico de Tóquio, mas não era esporte olímpico até então. Outras modalidades são a primeira vez que vai participar, basquete de 3, o surf, o skate, lá, snowboard, não sei, vão participar pela primeira vez.
Mas assim, o legal é isso, né? O Brasil ganhou tantas medalhas, isso é um incentivo para os atletas. Esse negócio assim do investimento, né? No investimento. Eu não entendo muito o que está passando na questão, né? Olha que a falta de informação sobre o esporte olímpico é tão grande na imprensa, tão grande que a gente nem sabe qual é a situação financeira no tocante ao incentivo. O governo, na época do Michel Temer, tinha tirado um pouquinho do dinheiro das loterias para os esportes olímpicos. Só que você tem muitas empresas incentivando o esporte olímpico. Eu vou dar um exemplo: o Bradesco patrocinando fortemente o rugby brasileiro. O rugby é forte, está crescendo por causa que o Bradesco está dando aporte. A gente tem o Banco do Brasil ainda patrocinando o vôlei, né? E outras empresas patrocinando várias outras modalidades esportivas, né? Mas necessariamente você vê o esporte olímpico sobrevivendo de um jeito que a gente não consegue saber como está sobrevivendo, né? Eu acho assim, algumas coisas, houve legados olímpicos, né? Tivemos legados aí dos Jogos Olímpicos, muitas modalidades cresceram, tivemos investimentos até estrangeiros em algumas formações de atletas, né? Porque o segredo dos Jogos Pan-Americanos foi que muitos atletas jovens se destacaram, porque há projetos sociais, né? Por exemplo, comunidades do Rio de Janeiro tem muitos projetos sociais de vários esportes, entre eles o badminton. Aqui em São Paulo temos o rugby e outros esportes. Isso a mídia não divulga, né? A mídia não divulga projeto social de favela porque não é tráfico de drogas. A imprensa e a favela, a relação da imprensa e a favela é só tráfico de drogas, né? Mas já reparou que a imprensa só fala de favela falando de tráfico de drogas? É estranho isso aí, né? Você não vê o Datena elogiando grande projeto social do rugby, grande projeto social do badminton, não, eles criticam, né? Vocês já repararam que esse programa policial não quer que o povo entre no caminho do bem, eles querem que o povo seja criminoso. É propaganda do crime que eles fazem nesses programas policiais. Que pra mim, se eu fosse deputado, eu faria ao lobby para tirar esses programas do ar, né? Mas tudo bem, né? Enquanto tem audiência, a gente tem que aguentar esses câncer na televisão aí. Eu não assisto, mas os outros assistem. Problemas são deles. Então você tem muito projeto social que a imprensa não fala porque não é interessante pro povo, para a imprensa, pro povo sim, pro povo que mora na periferia, que mora na favela, é importante ter esses projetos. Mas o restante tá defecando e andando para isso. Mas a gente vê muita coisa evoluindo. O Brasil não é um país de futebol, como muitos babacas pregam. O Brasil, eu acho que é o país da imprensa futebolística, mas não do futebol em si, porque se você for analisar, o Brasil tem títulos em várias modalidades. O Brasil, vai falar a verdade, se você for analisar, o Brasil, nas duas categorias de vôlei masculino e feminino, o Brasil tem mais títulos, né, do que o futebol. Mas as competições internacionais do futebol são, claro, são menores do que o do vôlei, porque você tem a Liga Mundial com o torneio mundial todo ano, tudo bem, mas se você for tirar a Liga Mundial e você colocar o Campeonato Mundial, os Jogos Olímpicos, somando os dois, o Brasil tem mais títulos do que o futebol, né? E de nível internacional. O Brasil tem muito mais títulos, né? Isso contra clubes e seleções. O vôlei tem muito mais títulos. O vôlei é muito esmagadoramente mais vencedor que o futebol, né? Entendeu? O Brasil tem o vôlei, o basquete lá atrás também foi vencedor. A gente vê vários esportes sendo vencedores no Brasil. Então o Brasil não é um país de futebol coisíssima nenhuma. Inclusive vários países olham para o Brasil como um país do vôlei, não um país do futebol, né? Essa empresa que devia mudar um pouquinho essa mentalidade, que é uma mentalidade dos anos 60, dos anos 70, da época que o Brasil foi campeão e tal, na época mágica do esporte brasileiro, a época mágica do futebol. Agora essa época mágica mudou, hoje as coisas modificaram, então temos que olhar as coisas do outro olhar, né? A imprensa pega muito ao passado, e pegar ao passado é um atraso muito grande, porque você vai contaminar o futuro. Tá? Se você apegar muito ao passado, você contamina o futuro. Você tem que apegar ao presente e mirando ao futuro, sempre, né? Porque se você ficar apegando e dizendo o futebol de antigamente era legal, a coisa de antigamente era legal, você vai botar na cabeça do jovem que nada presta agora e nada vai prestar no futuro. Não, a melhor época é o agora,
e a melhor época será o futuro. Essa é a minha opinião. Claro que houve coisas boas no passado, mas tem coisas no passado que não tem como acontecer agora. Entendeu? A gente tem que... Estamos aqui, né? Para frente e para o alto, não tem para trás, como dizia Antônio Carvalho, aquele famoso jornalista que foi da Rádio Bandeirantes, que criou que falava essa frase, mas essa frase é uma frase que foi de outro autor, mas uma frase que tem o maior sentido, né? E é isso que o esporte tem que viver, para frente e para o alto, esquecer o atrás. O que passou, passou. O que passou pode ser sim parâmetro, inspiração para o futuro, mas não podemos ficar presos ao passado como essa imprensa fica, né? Futebol antigamente, a televisão de antigamente, a televisão tudo bem, não, velho, o futebol de antigamente era bom para quem viveu aquela época. Para mim, eu tenho uma tese: o futebol dos anos 90 era uma porcaria, era horrível, gramados ruins, jogadores fingiam que jogava bem, os jogadores saíam de um clube, tiravam sarro do outro clube, né? Um clube roubava jogadores do outro na cara dura, como aconteceu em 2000, que o Vasco roubou vários jogadores de times paulistas e não pagou, entendeu? Então, futebol de antigamente, esporte de antigamente não era bom coisa nenhuma, muita corrupção acontecia. Mas hoje acontece, mas hoje a gente sabe que tem corrupção, naquela época a gente não sabia, né? Bom, pessoal, que Deus te tenha no coração e fui.